Bem-vindos ao Raiz Cast, agora é a versão Pro. A versão Pro é outro nível, né? O Raiz Cast passou a ser um programa de TV também, transmitido em todo o Brasil, através do canal da Claro Net, né? Que era a antiga Net, hoje é a Claro, canal 524. E olha só, eu queria passar... Como é em São Paulo a primeira vez, é importante, tu é o primeiro entrevistado aqui em São Paulo, eu queria dizer para as pessoas que, para mim... que iniciou um podcast há 6 anos, numa salinha pequenininha, com as câmeras muito raiz, mal e mal. Estar hoje em Alphaville, tá aqui junto da produtora 76, produzindo para a TV lá no Rio Grande do Sul. Transmissão em todo o Brasil, cara. Posso te dizer que tu tá compartilhando comigo esse primeiro momento junto. Eu tô muito feliz depois desse evento que nós tivemos hoje. Mas eu queria te dizer o seguinte, para quem está nos ouvindo entender, chegando pela primeira vez, o que é o podcast, eu trouxe um tema que diz assim, ó, o empresário brasileiro aprendeu a vender. Né? O empresário brasileiro ele vende bem. Ele corre atrás, ele faz acontecer, mas mesmo vendendo, muitos vivem seguros. Entre dinheiro, mas não entra paz. Porque eles não sabem o que vai acontecer com o negócio no mês seguinte. Hoje a maior dor do empresário não é faturar, e isso eu já passei por essa dor. É não ter uma previsibilidade de negócio. Um fluxo de caixa, vamos dizer assim. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre gestão financeira, sobre comando, porque eu falo muito, e sobre por que vender muito não garante lucro. Existe uma confusão muito comum no mercado, confundir o faturamento com a saúde financeira, né? Faturamento, ele vem de vendas. O lucro vem da gestão. O empresário brasileiro, ele foi forjado na venda, já falei, o cara é craque, o cara já vem, né, aquele jeitinho brasileiro, o cara é bom na venda. Aprendeu a fechar negócio, aprendeu a convencer, mas deixou a gestão em segundo plano. Eu sinto que a maioria do empresário, ele deixa, porque é um assunto chato. É um assunto, não, isso aqui está entrando dinheiro, está tranquilo. Sem gestão financeira, o empresário vive no escuro. E ele apaga o incêndio, mas ele não governa. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é muito importante. Para mim é um assunto chato, para ti é um assunto ótimo, porque tu é um especialista. Mas para vocês, empresários, é o mais importante que tem. Porque você pode vender, pode lucrar, mas você tem que entender do seu financeiro. E eu queria agora passar para ti o seguinte. O meu programa tem uma coisa que ele não muda em lugar nenhum do mundo. Não sou eu quem apresenta o entrevistado. Quem se apresenta é o próprio entrevistado. Legal, obrigado, Rodrigo, pelo convite. Satisfação ser o primeiro a participar aqui do Raizcast em São Paulo, né? Muito, muito legal. Depois de um evento desse aqui de lançamento, né? A gente vê que realmente está nascendo algo grandioso aqui. E fazer parte disso é realmente uma satisfação. A gente caminhar junto com pessoas que estão... Nosso objetivo é muito legal. Né? Isso é eco. Pessoas excepcionais. Mas... Pode se apresentar, tá contigo. Bom, eu sou o Henrique, sou empresário há quase uma década. Comecei empreendendo na minha área de engenharia, sou engenheiro de formação. E montei uma empresa de prestação de serviço. Essa empresa foi de 0 para 120 colaboradores em 3 anos. E aí eu brinco que eu aprendi gestão de empresas na marra, né? na pancada, apanhando, né? E aí quando eu comecei a aprender sobre isso, alguns empresários começaram a pedir ajuda. Putz, me ajuda aqui com um planejamento financeiro, me ajuda com gestão de pessoas, me ajuda a entender por que eu não estou lucrando, me ajuda a entender por que eu vendo e não vejo dinheiro na última linha, não vejo sobrar dinheiro no meu caixa. E foi assim que eu comecei a própria consultoria, que é a minha empresa de consultoria hoje, né? Estamos há 2 anos aí, atendemos mais de 150 empresários, mas isso são os big numbers, né? Os números que acabam sendo importantes, mas a missão realmente é colocar dinheiro no bolso do empresário brasileiro, né? Vamos pensar, vou fazer uma pergunta. Olha só, agora vem uma aula. O Raiz Cast, cara, para mim sempre foi um MBA. Melhor que MBA, doutorado, porque eu aprendo com o empresário. Tem muitos empresários hoje brasileiros que são PME, tá? E o PME, ele não tem ideia o que é um fluxo de caixa. Ele mistura muito isso, recebeu o dinheiro, guardou, botou no bolso. Primeiro lugar, CPF com CNPJ, essa mistura. E eu não vou nem entrar nesse assunto hoje, pessoal, porque com um cara desse nível aqui não dá para nós falar sobre o princípio básico. Eu quero que tu explique para nós de uma forma simples, fazer um desafio para ti.
para o cara entender como a gente faz uma gestão financeira, o controle, talvez quando fala assim balancete, quando, né, os contabilistas falam, não precisa, a gente preenche, mas o empresário ele tem que entender qual a importância. De uma maneira simples, Raiz, o que tu traz um conhecimento entre balancete, um contexto geral para o empresário aprender? Legal. Eu vou levar essa resposta para um caminho que eu falo para qualquer empresário que eu conheço. Se você tiver o domínio de 3 indicadores no teu negócio, só 3. Gestão financeira, ela não é difícil, mas ela é simples. Ela não precisa ser complicada, ela pode ser simples. São 3 indicadores que o empresário precisa ter na ponta da língua. Margem de contribuição. O que é margem de contribuição? É o que eu vendo menos o que eu gasto para produzir aquele produto. Então, o que tu vende menos o que tu gasta, né? Óbvio, tem que colocar. Para produzir aquilo. Então, se é uma loja que vende produtos, é o custo do produto. Se é uma prestação de serviço, é a hora do pessoal que está executando aquele serviço. Isso chama margem de contribuição, o que sobra. E por que chama margem de contribuição? Porque ela contribui para pagar as despesas fixas do negócio. Por isso, o nome ele é intuitivo. Esse primeiro indicador, conhecer ele, mostra principalmente se você está precificando certo ou errado o teu negócio. Então, esse é o primeiro indicador muito, muito importante. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar aqui até a agenda e vou anotar, porque é muito legal. Primeiro indicador, então vocês que são empresários aí, anota, isso é muito importante. Margem de contribuição. Aprender sobre precificação. Precificação. Ok? Quanto custa o teu produto? E para quem é um PME pequenininho lá, inclusive, por exemplo, um exemplo de uma lancheria que gasta o gás, o cara não coloca nem o gás no preço. Esses os erros, né? Exatamente. O gás é um exemplo clássico de custo variável. Se eu vendo X, eu gasto Y de gás. Se eu vender 2X, eu gasto 2Y de gás. E as pessoas não precificam dessa maneira. Não precificam. Precificam muitas vezes baseado no mercado. Ela olha primeiro para o concorrente. Vizinho. Quanto o vizinho está cobrando, eu vou cobrar o preço. Exatamente. Sendo que cada um tem a sua especificidade. Eu pago um aluguel, você paga outro aluguel. O meu funcionário tem um salário, o teu funcionário tem outro salário. Então, a precificação ela tem que vir de dentro para fora. Top. Não de fora para dentro. Princípio básico, então, número 1. Segunda regra, o que nós podemos trazer? Segundo indicador importante, resultado operacional. Ou, como o pessoal gosta de chamar, o tal do EBITDA. O EBITDA. Né? Eu já ia dizer, pessoal, EBITDA é o... Resultado operacional. Simplificar, vamos lá. Com esse nome, em português, claro. Por que resultado operacional? É o que sobra da minha operação. Então, a gente tem a margem de contribuição que contribui para pagar as despesas fixas. Tirei as despesas fixas, sobra o quê? Resultado operacional. O quanto a minha operação deixa de dinheiro. E por que você fala assim, putz, mas o que mais eu tenho que medir? Então, você tem que medir o resultado líquido. Qual é a diferença do resultado operacional para o resultado líquido? E aqui está o ponto mais importante e que o pequeno e médio empresário mais erra. O resultado líquido, ele vai descontar todos aqueles gastos que você tem pós-operação. Empréstimo, antecipação de lucro. O empresário gosta de antecipar o lucro. Adora. Não teve, eu me lembro que o pessoal dizia, não teve nem lucro, mas tá antecipando, quando chegar no final do ano vai dar problema. Exatamente. Investimentos. Eu recebo muito empresário que fala assim para mim, Henrique, meu negócio é ruim. E você vai separar o resultado operacional do resultado líquido dele e você vê que o resultado operacional é bom. Mas ele assumiu mais compromissos financeiros do que a operação dele aguenta. E aí ele acaba tendo um resultado líquido ruim. Então, separar o resultado operacional do resultado líquido é muito importante. E isso tem tudo a ver, Rodrigo, com o que você me perguntou de pessoa física e pessoa jurídica. Eu preciso ter um prolabore. E eu não estou aqui para dizer quanto que o empresário tem que tirar do negócio dele. Cada um sabe o quanto você tem que tirar do seu negócio. Mas separar o que é um prolabore, um valor que eu tiro mensal do que eu antecipo, é muito importante. Para diferenciar, será que a minha operação está com problema? Ou será que eu só estou sugando mais do meu negócio do que ele realmente aguenta? Já passamos os 3 pontos principais, né? 3 pontos. Eu só queria fazer uma pergunta antes de nós aumentar a nossa qualidade do programa e de aproveitar e aprender contigo. Sobre o lucro, eu vi que inclusive no evento foi lá e falou, e é uma coisa que eu adoro ver, que o cara diz, eu lucro 15%. Fala para nós um pouquinho sobre isso. Eu estou lucrando 15%. Esses indicadores que eu falei agora, não dá para você falar assim, a minha margem de contribuição ou meu lucro é mais ou menos 15%. Porque eu acho estranho isso, pelo menos, né? Para mim sou estranho. Eu conversei com um empresário semana passada e ele falou, eu lucro de 15% a 20%. E eu falei, quanto que você fatura? Ele falou, R$500 mil. Um bom faturamento, né? 15%, né?
15% a 20%, essa diferença de 5 pode representar R$25 mil. Eu perguntei para ele, mas para você R$25 mil é pouco? Né? Então, saber na ponta do lápis ou na vírgula, como a gente diz, né? Um colega aqui até perguntou, mas tem que saber na vírgula? Sim, tem que saber na vírgula. Óbvio, matemática é exata. Você não sabe quanto você vendeu na vírgula? Tem que saber quanto que tem o lucro na vírgula. Então não dá para ficar com isso, meu lucro é mais ou menos alguma coisa. Meu lucro é entre 10 e 15. Tem que saber o lucro na ponta do lápis. Vamos elevar agora um pouquinho mais o nível. Saímos dos princípios básicos e eu vou colocar aqui, ó, princípio básico que a maioria não faz. 70, 80%, acredito que seja 70, 80% do empresário não faz isso, né? Não tem os números, não tem. Não tem. Nós fizemos hoje mesmo a questão no evento lá, 20%, então está dentro dos 80%. Exato. Então nós já saímos do princípio básico e a pessoa não nem faz o princípio básico. O próprio livro meu que eu lancei, o Método Raiz, ele fala dos princípios básicos. Aí o cara diz, um livro simples com dizer simples, mas as pessoas não fazem. Poxa, faz aquela leitura ali, segue o princípio básico, tu vai ver se não vai dar diferença para o futuro. Então vamos elevar um pouquinho mais. Hoje existe um assunto que tá muito em pauta, que é a reforma tributária. O que tu traz nessa previsão, nessa visão agora? A reforma tributária, ela não é só sobre fiscal e tributário. Muita gente ainda não entendeu que ela é principalmente sobre gestão. E, claro, gestão financeira. Tá? A reforma ela vai trazer 2 impactos no fluxo de caixa do empresário muito fortes. Tá? O primeiro é que tem muito negócio que a margem dele está na informalidade. O que é isso? A margem está na informalidade. Que se ele for emitir nota de 100% do que ele vende, a margem dele está ali. Isso é uma problemática, principalmente para os pequenos e médios negócios. E o segundo ponto é que alavancar com competência de impostos vai acabar. O que é alavancar com competência de impostos? Eu vendo esse mês, emito um monte de nota, mas não pago o imposto naquele momento. Eu pago o imposto 30 dias depois, a depender do tipo de contribuição, até 90 dias depois. Isso vai acabar. Então, pense o seguinte, que o que você pagaria de imposto no mês seguinte, daqui 60, daqui 90 dias, você vai pagar na hora. Isso vai impactar o fluxo de caixa das empresas, e a empresa que não estiver preparada para isso vai quebrar em 2 meses. Vai quebrar em 2 meses. Isso tem data para acontecer, tá? Isso vai acontecer em janeiro, fevereiro de 2027. Isso tem prazo. O ano para ajustar fluxo de caixa é 2026. De 27. Janeiro de 27. Então, quem não se preparar nesse ano de 2026, 27, com certeza, muitas não vão ter corpo para sustentar, aguentar e vai dar problema. Vai ser rápido. Isso aí é rápido. O pessoal tá achando que vai ser devagar. Não, essa mudança ela vai ser muito célere, assim, muito rápida. E o brasileiro presta muito atenção. O brasileiro ele gosta de deixar tudo para a última hora. E quando tu fala sobre negócio, não dá para deixar para a última hora. Então isso é um alerta e eu, inclusive, vou trazer mais 2, 3 especialistas durante esse primeiro trimestre aqui no programa para justamente bater muito sobre isso, porque as pessoas têm que se ligar a isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. A reforma tributária, como uma mudança estrutural, ela teve totalmente uma mudança, um encaixe, ou realmente ela mudou mesmo? Ela não muda, a dinâmica do dia a dia do empresário, ela não vai mudar tanto, até porque existe o contador para isso, né, para ajustar. Mas fazer capital de giro tem que ser o foco do empresário. E aí a gente junta com o ano de 2026 que temos Copa, temos eleição, temos 9 feriados nacionais passíveis de fazer ponte, de emendar. É um ano para tomar muito cuidado e fazer caixa para se preparar com essa entrada. Porque senão vai bater um desespero na ponta, tem que vender e não vai vender e vai dar problema. Exato. E talvez o vender gere mais problema. Porque se você vender mais, você vai ter que pagar mais imposto. Se você não tiver caixa para segurar essa retenção de imposto na fonte... Sabe que isso foi bom que tu falou. Se eu vender, com a nova reforma tributária, se eu vender mais, eu posso ter um problema que eu pago o imposto na hora e se eu não tenho caixa para o pagamento dá problema. Parece uma loucura, porque se tu analisar, né? Pô, tô vendendo, tá entrando dinheiro. Exato. Só que daí, se nós batemos também na questão da precificação do cara estar mal colocada, aí a cena é pior ainda. Isso acontece, tá? Parece que é alguma coisa assim, imagina, mas como que alguém vende mais e tem mais prejuízo? Acontece. Eu tenho casos de margem de contribuição negativa. O que é margem de contribuição negativa? Ele está gastando mais do que o preço que ele está vendendo.
Isso é impressionante, mas acontece. E o cara nem sabe que tá no negativo, no prejuízo, Não né? sabe. E tá girando aquela bola de neve e dá um problema. Aproveitar que tu falou agora de fluxo de caixa, no Método Raiz eu sempre ensino o cara que, primeiro, eu tive discussão, até eu tenho discussão com os amigos meus que são empresários, mas aí eu nem entro mais no assunto porque o cara vai dizer, tá com inveja, minha empresa tá crescendo. Cara, eu já passei por empresa, cresceu, faturei mais de 100 milhões e o crescimento é muito complicado. E o cara fala pra mim, eu digo assim, cara, o que me salvou quando veio os prejuízos, as primeiras pauladas, foi meu fluxo de caixa. Eu sempre digo que a gente tem que ter 3 a 4 meses do custo administrativo de fluxo de caixa. E fluxo de caixa não é para investir em mais maquinário, em mais... E o cara diz, não, a gente tem que investir, a empresa tem que crescer e investir. Bom, então tá. Então, o que tu fala pro cara aqui sobre isso? Antes da pandemia, isso é engraçado que antes da pandemia, a literatura, ou o meio do empresariado, se falava assim, no máximo, 6 vezes o teu custo fixo. Então você tinha que somar lá tuas despesas fixas, tua folha salarial, o que você gasta para manter teu estoque, multiplica por 6 e não mexe com aquilo. Isso é uma empresa de saúde financeira top. Top. Boa. Mas essa literatura, ela até mudou um pouco depois da pandemia. Por que mudou depois da pandemia? Porque até então a gente não tinha registros de que você precisasse manter mais do que 6 vezes o fluxo de caixa. E na pandemia aconteceu, né? Na pandemia nós ficamos aí, os negócios ficaram um ano sem faturar, né? Mas, vamos lá, 6 vezes já tá muito bom. Se você, né, o pessoal que tá assistindo a gente aí, tiver 6 vezes o tua despesa fixa, você tá tranquilo, faz uma boa gestão financeira, né? Não precisa também deixar lá na poupança, bota num CDBzinho lá, com liquidez diária, né? Pra também, né? E tu sabe que eu aprendi sobre isso, sobre investimento, quando eu peguei um especialista, que hoje é meu sócio na empresa de tecnologia, que eu ando de gestão, ele é de investimentos, e nós fizemos essa bobagemzinha, cara, de dinheiro que entra em caixa só para a empresa, para fazer o rendimento. Eu aprendi o jogo, ele me ensinou, ele disse assim, toda a instituição financeira, o banco, ele nunca fica com o dinheiro parado dele. Ele pega o teu dinheiro que tu coloca ali, ele vai lá e faz uma aplicação. Então, tu tem que aprender a fazer esse movimento. Daí, Dona Jaque sempre fazia todo o fluxo, todo o dinheiro que entrava. Nós aprendemos a organizar a empresa no seguinte: todo o pagamento era feito numa segunda-feira. Ou seja, o nosso dinheiro que entrava da semana estava para o fundo de reserva e os pagamentos eram efetuados. Isso, cara, deu uma diferença. Quando nós começamos a faturar 1 milhão, começou o crescimento, a gente começou a sentir uma diferença muito grande e o pessoal não percebe sobre isso. Enorme. E tem uma questão legal aí que às vezes fala que gestão, e não precisa ser financeira, né? Gestão de pessoas, gestão de processos, gestão financeira ou qualquer outro tipo de coisa que envolva gestão, que fala que é coisa de empresa grande. Mas é o contrário, na verdade. A empresa pequena, tá? Pequena e média nós estamos falando aqui, quem fatura aí, né? 8, pelo menos... Se eu não me engano, hoje a média, oficialmente, é até 300 milhões, né? A média. A grande, não. Teoricamente, até 70 milhões, né? É a média. Você poderia ser enquadrado ainda como uma empresa de normal, né? Vamos dizer assim, uma EPP. Antes de você ir para uma empresa normal, você poderia optar por ficar num Simples Nacional, por exemplo, né? Mas a questão é que a empresa grande, aí quando eu tô me referindo à empresa grande, que é a multinacional. A multinacional, ela tem caixa. Então, se ela errar na gestão dela, se ela errar numa contratação, se ela erra na gestão, tá tudo bem. Se o departamento X tem prejuízo e o Y tá ganhando bem, ela tá balanceando. Lá na Solar, se você fizesse uma compra errada, o que ia acontecer com o negócio? O bicho vem, ainda mais que nós somos especialistas na Solar. Pois é. E aí eu olhava lá pra VEG, gigante, um monstro, que era minha fornecedora. A Solar tá ruim pra todo mundo. A VEG ainda tá de pé sim. Olha o departamento, as máquinas vendendo um absurdo, faturando, cobriu, né, a Solar. Exatamente. Então, a gestão de empresas ela é mais importante para pequena e média empresa do que para multinacional. Isso é um paradigma também que a gente vê, né, dentro do empresariado brasileiro, né? Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não preciso daquilo. Não, você precisa. Precisa. É mais importante para você do que para multinacional. Do que pra ele. Exatamente. Sabe que eu tenho uma teoria que eu vi uma pessoa falar e eu uso, né? A multinacional é um transatlântico. Nós, empresários, somos um barquinho. Ela é mais difícil de comandar tudo aquilo, espetáculo, mas tu tem pessoas de alto nível que conseguem comandar. Qualquer maré que venha, tu ainda passa tranquilo. Agora tu, meu amigo, no barquinho... É muito mais fácil de afundar, né? Enxerga, porque se tu não te qualificar e tu não ajeita, é batata. Quem vende sem gerir, cresce cansado e quebra cedo. Quem vende, eu até vou repetir, eu tinha anotado isso aqui. Quem vende sem gerir, cresce cansado e quebra cedo. Uhum. Venda traz movimento, gestão traz direção. Venda traz faturamento, gestão traz lucro.
Sem gestão financeira, o empresário trabalha muito para viver inseguro. Quando existe comando financeiro, o negócio deixa de ser um risco constante e passa a ser um projeto. O que tu me diz? O Brasil é um país emergente. Nós vivemos num país emergente, o Brasil. Isso significa o quê? Que dificilmente a minoria, ela empreende se planejando. O brasileiro, ele empreende em duas situações. Ou na oportunidade, então ele vê ali uma oportunidade de vender um salgado ali no bairro dele, vê a oportunidade ali de um produto está sendo vendido mais caro, prestar um serviço melhor, ou na necessidade. O que é empreender na necessidade? Estou desempregado. O pessoal da área da saúde empreende muito na necessidade, né? Porque vê que o mercado paga pouquíssimo, né? E aí vai para abrir o próprio negócio. O que isso deságua nesse assunto para nós? Que o empresário brasileiro é forjado na venda. Porque como ele não se planejou, ele precisa vender desesperadamente quando ele abre um CNPJ. E o que acontece? A gestão fica de lado. Óbvio, é lógico isso. Eu preciso vender e deixo a gestão de lado. Só que o buraco, quanto mais você sobe, a queda ela passa a ser maior, né? Então, deixar essa gestão para olhar quando você já tem um certo tamanho, ela pode ser muito perigosa, né? A ponto de começar a influenciar o emocional das pessoas, né? Uma das grandes dores que a gente tem quando alguém procura a gente, o empresário ele tem medo de abrir o extrato bancário. Ele tem medo de ir lá e abrir o extrato dele, porque ele não sabe o que ele vai encontrar. Isso é muito forte, cara. É muito forte porque, né, como é que você está gerindo um negócio se você não consegue abrir o teu extrato? Você tem medo de abrir o extrato. Deixa a deriva o negócio, né? Então, o ponto é, a gente não consegue mudar a história do país. A gente não consegue falar que o Brasil vai ser um país de primeiro mundo da noite para o dia e todo mundo vai passar a empreender se planejando. Mas se cada um olhar um pouquinho para a gestão, isso pode melhorar bastante. Em vez de olhar só para venda, né? Tem que vender. Pô, eu sou fãzaço Eu digo de que o vender. departamento número 1 de uma empresa é a venda. Mas agora, tu sabe que tu deu insight, eu sempre digo, né? Isso aqui é uma aula e, cara, gostei muito. O insight que tu deu e até molda um pouco o pensamento. O empresário, ele não abre o extrato de medo, cara. E aí tu fica pensando, e é justamente isso, né? Porque às vezes tem um engano que tu vende, mas tu não faz a gestão financeira, é um problema. E é muito legal isso, porque nós podemos dizer que o principal departamento é a venda. Mas se não tiver essa gestão, cara, é forte. O cara não querer abrir o extrato por desespero de não saber o que tá ali. E vai deixando, sabe? E vai deixando. E outra coisa que tu falou aí, que foi um insight pra mim agora, é que tu disse, o cara abre a empresa e realmente o cara abriu a empresa e ele tá no desespero de vender porque não consegue cobrir a empresa. E um erro, tu sabe que vendo das consultorias que eu dava muito, o maior erro que os caras fazem, eles dizem assim, não, eu ganhei 30 mil do meu fundo de garantia, juntei 60 mil do fundo de garantia, vou abrir um negócio porque eu sou especialista naquilo ali. Aí ele vai lá, abre o negócio, pega um custo fixo alto de aluguel, ele não calculou nada disso. O primeiro, segundo, terceiro mês, aí bate com o que tu tá falando. Ele tem que vender, Exato. porque ele esqueceu, inclusive, que ele tem que viver. E ele não tem dinheiro para viver e não tem mais o salário dele. Exato. E aí bate esse desespero que tu tá falando. Exatamente. É exatamente esse ponto. Isso se mistura muito com a pouca educação financeira que a gente tem na nossa formação, né? A gente vem, nós que já somos aí, né, de algumas décadas mais experientes, aprendendo, levando né? choque, a gente vai... A gente não aprendeu, a gente faz 18 anos, a gente não sabe gerir nosso próprio dinheiro, a gente não sabe fazer nosso imposto de renda, Grande problema do Brasil, né? Isso é uma luta que eu tenho. Colocam mais bobagem nas escolas. E por quê? Porque querem um povo ignorante. Em vez de dar educação financeira, porque, cara, não tem. Educação financeira é a base para todo mundo, a pessoa aprender. O brasileiro hoje, ele não sabe o que é ativo e o que é passivo. E eu sempre dou um exemplo simples, né? O próprio celular. É que o brasileiro, brasileiro não, talvez o ser humano mesmo, mas aqui no Brasil, porque a gente não tem essa educação financeira, vive na aparência, né? É no ter, não é no ser, e aí tem toda essa jogada. Então fica a dica para o empresário aqui, principalmente se você está hoje, está passando dificuldade, precisa acelerar nas vendas, as vendas tu não consegue mágica. E eu falo na minha mentoria, os caras eu quero me posicionar no digital porque eu quero vender um monte. Cara, se alguém te falou que tu vai faturar 1 milhão, que tu vai fazer isso, que tu vai fazer em 2 meses, 3 meses, tá te mentindo? Sai fora. Exato. Tudo é com tempo, tu precisa aprender, planejar, executar para chegar. É a minha tríade, né? O ser, fazer e ter, não tem outra mágica. Nós estamos na linha final aqui, e eu queria que tu deixasse
Dentro das maiores dores, da tua maior experiência, o que seria um ensinamento aqui em 1 minuto assim que tu traria para nós que o cara vai dizer assim, nossa, é isso aí. O que eu trago pra gente finalizar aqui, ô Rodrigo, é que finanças é sobre emoção. Finanças é sobre estômago. A gente precisa lidar com o financeiro de frente. Porque tecnicamente é fácil fazer financeiro. A gente tá aqui falando, é fácil. Todo mundo tem matemática. Financeiro é matemática. É simples fazer financeiro. As pessoas não fazem finanças por conta do emocional, do estômago. Não tem o estômago para abrir o extrato. Não tem o estômago para conseguir enfrentar o próximo dia. E o que dá tranquilidade para isso é um negocinho chamado previsibilidade. Se você sabe que o seu caixa vai estar ruim daqui 30 dias, você tem ação. Então, a palavra final para mim é previsibilidade, porque isso vai te dar tranquilidade para você não deixar o teu emocional fazer com que você deixe de fazer a gestão financeira. Essa é a mensagem que se eu pudesse levar para todos os empresários aí que gostariam de fazer uma gestão financeira melhor. Cara, esse deu o corte, hein, Bárbara? Esse deu o corte pro ecossistema, o cara entender quem é o especialista financeiro que tá lá dentro. Sensacional, absurdo. Eu queria para nós finalizar aqui então na ponta. Cara, olha o relógio lá, ó. 6 anos de experiência num podcast tem que dar certo. Travado. Deixa eu te dizer, olha só, incrível. Os próximos anos vão exigir maturidade. Empresas desorganizadas vão sofrer, tu acabou de falar sobre isso, eu até estava anotando. Empresas desorganizadas vão sofrer, não por falta de venda, mas por falta de uma gestão. A reforma vai separar quem improvisa de quem governa. O futuro pertence a quem conhece seus números e decide com clareza. Pode ser a nossa mensagem do programa hoje? Com toda certeza. E para encerrar, eu quero dizer, se você quer sair do achismo, assumir o comando do teu negócio, o Código Raiz da Influência é a base. Isso é a minha mentoria. Agora, se você quer o caminho com líderes que tratam dinheiro com maturidade, o ecossistema é a mesa do empresário. Aqui a gente não ensina só a vender, a gente ensina a governar. Muito obrigado. Encerro a todos vocês dizendo a velha frase: fiquem com Deus.